você? Tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo com palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. Por isso seja muito bem-vindo em nome de Jesus e eu queria te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, dê um likezinho, ou seja, aperta essa mãozinha que tem aí, toque nesse sininho que tem aí, marque todas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece, amém? Que faz parte do seu ciclo social de vida, que você estará nos ajudando a levar esta palavra a muitas outras pessoas que estão precisando. Tudo bem? Bom, queridos, aqui o canal Palavra de Vida Gerando Vidas tem o objetivo de alimentar as vidas com a palavra de Deus. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico com alimentos sólidos, amém? Alimentos físicos, nós aqui alimentamos o espírito. Mas eu queria também apresentar para vocês o canal da minha esposa, a Rose Alves. Ela tem um canal no YouTube que é exatamente sobre culinária. São aqueles alimentos feitos rápidos, práticos e econômicos. É maravilhoso para você, dona de casa, para você que mora sozinho, você homem solteiro que mora só. É maravilhoso o canal e vai te edificar muito, amém? Por isso, esteja lá no YouTube, eu vou deixar aí a propaganda do canal e vocês poderão testificar e se inscrever lá também, amém? Em nome de Jesus, que vocês vão ser muito abençoados. Glória a Deus. Lembrando a vocês também do nosso podcast que nós temos, que é já hospedado na Anchor. E a Anchor distribuiu para Spotify, para Google Podcast, para Apple, para várias outras plataformas de podcast. Então esteja lá também. Lá tem muitas ministrações poderosas para impactar e transformar a sua vida. Amém? Glórias a Deus, é isso aí. Vamos, sem mais nem menos, agora nós vamos à palavra de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo de número 31, amém? Eu quero ler 2 versículos, o texto e o contexto, que diz assim: Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Amém? Glórias a Deus. No capítulo 32 também, você pode testificar ali a partir do versículo 22, que diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque. Tomou-se a fê-lo passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Que palavra poderosa. Amados, a gente tem ouvido essa ministração, muitos desde os tempos de criança, né? Na salinha das crianças, a tia contando a historinha de Jacó, não é mesmo? E então tem pessoas que estão também chegando no Evangelho e que ainda não têm um pleno conhecimento, ainda não tiveram oportunidade, ainda não conseguiram ler a Bíblia e ainda não leram o livro de Gênesis e aí ainda não se deparou. Tem também pessoas que já leu a Bíblia, mas ainda não obteve esta revelação que Deus preparou para esse vídeo, amém? É lindo, amados, a palavra do Senhor, porque ela renova-se a todo tempo. Amanhã, se vier uma outra pessoa e ler esse texto e pregar para você, você vai ver uma outra revelação, você vai ver uma outra visão que Deus está dando à sua igreja, dando ao seu povo aqui na terra. Por isso, queridos, que é muito importante a gente estar sempre examinando as Escrituras, a gente está sempre ocupando as nossas mentes
com a palavra de Deus, porque isso faz com que a gente venha a cada dia receber a revelação, a visão, a vontade de Deus para seu povo, não é mesmo? Então, em nome de Jesus, abra seu coração e vamos juntos aqui. Eu preparei um pano de fundo aqui sobre Jacó, para que você tenha um conhecimento de causa maior desse personagem tão importante que a Bíblia Sagrada nos revela a vida dele e nos dá grandes lições para todos os tempos sobre a vida desse patriarca. Amém? Veja bem, Jacó significa enganador, usurpador. Depois da sua luta com o anjo do Senhor, seu nome foi para Israel. O anjo deu a Jacó esse novo nome que significa Deus luta. Veja bem as circunstâncias do nascimento de Jacó. A concepção de Jacó ocorreu como resposta à oração que você vê aí em Gênesis 25. Se você puder voltar aí, vamos ver lá para a gente poder ter uma visão bem plena, uma visão bem aguçada, exatamente do que Deus quer nos mostrar. Amém? Veja aí, Gênesis 25, 26. Olha o que é que a palavra do Senhor nos diz. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Viu que coisa tremenda? Ele foi o segundo filho gêmeo de Isaac e Rebeca. Seu irmão levemente mais velho, né? Ou seja, ele nasce primeiro. Era Esaú, ele nasceu o quê? Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Não é isso que o texto da palavra do Senhor nos ensina aqui, não é mesmo? A família de Jacó, ele teve 4 esposas. Ele teve a Lia, a Raquel, a Bila e a Zilpa. Como essas mulheres, teve 13 filhos, sendo os 12 primeiros formaram as 12 tribos de Israel. Por último, veio a Benjamim. Amém? Veja bem, amados, a situação de Jacó. A gente vai ver o quadro da situação de Jacó e a gente vai ver o que é que se identifica com as nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo traz uma palavra dessa para mim e para você, o Senhor está querendo falar conosco e tem áreas da nossa vida que precisam ouvir. Essa palavra precisa entrar, essa palavra precisa trazer vida nessas áreas. Veja bem a situação de Jacó. Jacó estava em uma situação que muitos hoje consideram ideal. Veja bem, e tem pessoas que se acomodam nessas situações. Ele era descendente de Abraão, e quem era descendente de Abraão era servo de Deus. Ele possuía muitos bens. Ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha jumentos e etc. Que isso na época era riqueza, amém? Era moeda de circulação da época, que valia muito. E se você quiser ver isso aí, você vai ver aí em Gênesis 30, no versículo 43, que diz assim: o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Isso tinha um valor inestimável. Veja bem, ele tinha pessoas que serviam a ele. Eles eram bênçãos de Deus. Jacó era um homem muito abençoado. Se você olhar no capítulo 26, no versículo 2 e 3 diz: olha, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e tu abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Viu aí que coisa linda? Então, amados, a gente vê como é tremendo, como é profundo, amém? A revelação de Deus. E o Senhor naquele tempo falava pessoalmente com o seu povo. E principalmente aqueles que eram separados, ungidos, aqueles que pagavam o preço, aqueles que verdadeiramente se esvaziavam de si. Jacó, ele precisava viver essa experiência com Deus. Amados, Jacó, ele tinha um temperamento, ele tinha um comportamento difícil. Veja bem, ele brigava com seu irmão já dentro do ventre materno. Nós vimos ali, ó, Jacó no capítulo 25, no verso 22. Ó. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se assim porque vivo eu, e consultou ao Senhor. Tá vendo? Então eles já brigavam mesmo dentro do ventre da mãe. E veja bem, Jacó, ele usurpa o direito, primogenitura do seu irmão Esaú. Veja ao capítulo 25, no versículo 31 e 32, que diz assim: disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Veja bem, e aqui ele então usurpa o direito do irmão.
ele se aproveitou de uma fraqueza do seu irmão que chegou do campo, que estava trabalhando, chegou cansado e desesperado ali, doido para comer alguma coisa. Jacó tinha preparado uma lentilha que certamente deveria estar muito gostosa para quem está com profunda fome, não é mesmo? E ali então ele vai e aproveita-se. Aí Jacó, capítulo 27 no 19, olha aí. Aí você vê agora, sabe o que? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú teu primogênito, diz que o me ordenastes, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoe. Amados, aqui nós vimos o que? Jacó mentindo. Ele vai, se veste numa roupa de pelo. A mãe induziu a Jacó a mentir. Isso é um problema muito sério. Às vezes, olha, tem mãe que fica induzindo o filho ao erro, fica apoiando as coisas erradas do filho. Isso é muito errado. E outra coisa aqui, amados, que a gente tem que ter muito cuidado é a preferência por filho. Nós não podemos amar um filho mais do que a outro, não. Isso é um perigo, amém? A vida de Jacó e de Esaú virou esse inferno exatamente por falta de sabedoria do pai e da mãe. Jacó tinha uma preferência, ou melhor, Esaú tinha uma preferência, né? Era da mãe, a mãe preferia a Jacó. E o pai tinha também essa preferência, porque Jacó, ele sobressaía em tudo que ele fazia. Ele era muito esperto, mas esperto até demais, amado. Por isso que a gente tem que viver no equilíbrio. A gente não pode querer uma coisa demais, ter outra de menos, que aí a gente vê essa bagunça. Por exemplo, nós vivemos aqui num país onde a distribuição de renda é muito mal feita, não é verdade? E aí tem os poderosos, os ricos, que são uma meia dúzia, que manipulam as riquezas do país, não é verdade? E enquanto a pobreza, a massa fica a padecer. Isso é o quê? É uma falta de equilíbrio, uma falta de controle, não é verdade? Então, precisa-se o quê? Precisa-se buscar um equilíbrio, né? Principalmente, amados, em relação à educação dos filhos. A gente quem tem mais de um filho, tem que distribuir o amor, o carinho, a atenção, a correção, a disciplina, amém? As regras igualmente. Nunca jamais beneficiar um mais do que o outro, porque isso conduz a problemas. É tudo que o diabo quer para começar a jogar um irmão contra outro, jogar um filho contra a mãe, um filho contra o pai, você entendeu? Então, isso é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Aqui nessa época, eles cometeram esse erro e quase custou, amém? A morte dos irmãos, não é verdade? E veja bem, Jacó engana mais uma vez seu irmão Esaú para receber a bênção do seu pai, como nós vimos aqui. O pai prepara um cozido para o pai, e o filho primogênito, ou seja, o primeiro, era quem tinha o direito à bênção do pai. E aí ele passa a perna, ele enrola, ele engana o seu irmão Esaú e leva a comida como se fosse Esaú, porque se vestiu em pele e o pai já estava cego, não podia enxergar, apenas tinha a audição, o olfato. E ali o pai então vem e libera sobre a vida de Jacó a bênção. Amados, por isso que é tão importante. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? O filho tomar a bênção do pai, a mãe tomar a bênção, ou os filhos tomar a bênção da mãe. Queridos, vocês não podem imaginar o peso, a importância que isso tem no mundo espiritual. Então nós precisamos rever esses valores, amém? É muito importante. Você não pode imaginar a importância que é você sair de uma igreja sobre a bênção do seu pastor, sobre a bênção do seu líder. Isso no mundo espiritual tem um valor muito grande, porque veja bem, quando você chega numa igreja, você é recebido ali, correto? E ali eles oram ligando você àquela igreja, e a Bíblia diz que aquilo que for ligado na igreja será ligado no céu. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então quando você sai daquela igreja também, debaixo da bênção do Senhor, o que acontece? Eles oram te desligando daquela igreja, e você então está livre para se ligar em qualquer outra igreja. Mas tem muita gente que sai na rebeldia, sai com raiva, sai magoado, sai triste, sai decepcionado, e não tem cabeça e nem para pensar sobre essa hipótese, não é mesmo? E aí o que acontece? Vai para outra igreja, quando chega lá não consegue se desenvolver espiritualmente, não consegue oferecer um culto a Deus da forma que ela desejaria, e aí vai desanimando, vai se esfriando, e o diabo vai agindo aqui, vai trabalhando ali, e vai colocando um problema aqui, outro ali, e vai tirando a sua atenção, vai tirando o teu tempo, e de repente o que aconteceu? Você está totalmente frio,
desanimado, distante da igreja, não se alimenta mais, e aí se tornou o quê? Exatamente a presa fácil que o inimigo queria. Amém? Você já viu ali no reino animal, não é verdade? Quando a mãe está ali com aquele filhote recém-nascido, e aí os animais ficam querendo pegar aquela presa para se alimentar com ela, né? Querendo pegar aquele filhote, e aí ficam cercando a mãe e a mãe fica ali protegendo, já viu? E eles fazem tudo para atrair aquela cria para longe da mãe, porque aí se torna o quê? Fica fácil deles abater. A mesma coisa é Satanás com os servos de Deus, tentando afastá-los da igreja. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10, 25, não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Antes estejamos o que? Admoestando. Por quê? Porque o dia do Senhor se aproxima. Amém? Está se aproximando a cada dia. Nós estamos vendo agora os sinais acontecendo aonde? Lá em Israel. A gente está vendo a faixa de Gaza lá, amém? Sendo atacada por Israel. Isso aí, né? Porque antes eles provocaram, não é verdade? E aí, o que acontece? A gente está vendo que tudo isso é para o fechamento, amém? Da palavra de Deus. E aí, veja bem, amado, Jacó, por causa dessa sua atitude, Jacó atraiu o ódio do seu irmão. O irmão Esaú ficou muito bravo com seu irmão. E agora queria o quê? Queria matá-lo. E aí, o que acontece? Acontece o desenrolar todo, que Jacó precisa sair, fugir, amém? Com a cobertura da mãe, com o apoio da mãe, ele foge. E aí vai para as terras do seu tio, não é verdade? E ali fica servindo a seu tio, e aí é enrolado pelo tio, é roubado pelo tio, é enganado pelo tio. Para você ver, querido, que a lei da semeadura, ela é séria, ela é perfeita e correta, amém? Tudo aquilo que Jacó fez com o irmão dele, agora ele estava colhendo do seu tio, amém? E é necessário ele sair das terras do seu tio, pega suas esposas, como nós lemos aqui na palavra de Deus, e volta para sua terra natal. Só que aí ele então fica sabendo que Esaú está vindo. Imagina a preocupação. Jacó, então agora eu sou um homem morto. Agora não tem, porque naquela época, amado, era dente por dente e olho por olho. Naquela época as coisas eram resolvidas ali na hora, entendeu, que amados? Porque eles estavam vivendo, né, antes da lei. A lei depois ainda iria ser entregue a Moisés. Então, queridos, é isso que nós vemos. E aí o que acontece? Deus interfere, Deus opera nesse encontro de forma sobrenatural, amém? E aí há um perdão, eles se abraçam e aqui o inimigo é derrotado, porque o ódio que estava no coração de Esaú foi arrancado, foi aquela ferida que estava dentro de Esaú foi curada, e ali os dois irmãos voltam a ter comunhão. Amados, é muito triste quando a gente vê famílias que irmãos não se falam, que pai não fala com o irmão, que filhos não falam com o pai. É muito triste, amados. Por isso, em nome de Jesus, se você está vivendo um problema desse dentro da sua casa, procure corrigir imediatamente. Não dê mais espaço para o inimigo. Amém? No nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, era essa a revelação que o Senhor colocou no meu coração para entregar a você nesse vídeo. Eu quero muito que você seja muito abençoado com essa palavra. Eu quero que essa palavra tenha trazido paz, refrigério, alegria para o teu coração. Amém? Porque esse é o propósito do nosso canal. É edificar vidas, é abençoar vidas. Amém? A gente vê tanta coisa na internet, né? Tanto material pejorativo, apelativo, tanto material que não edifica a vida das pessoas em absolutamente nada. E a gente vê o povo, né, correndo para esses canais e eles ultrapassam limites, né, de inscrições, de acesso. Por isso, amados, que aqueles que têm juízo, que aqueles que querem estar com Deus, querem morar com Cristo, esses fazem escolhas, e fazem escolhas abençoadas para edificar suas vidas e suas famílias e todos aqueles que nós amamos. Por isso, permaneça aí no Palavra de Vida Gerando Vidas. Nós temos outros vídeos aí abençoados com temas maravilhosos que Deus vai falar profundamente no teu coração. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e fique na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família.